E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja rica e abundantemente na sua vida e que a presença dele seja poderosa, né, no seu dia a dia. É o que eu desejo realmente do meu coração. Que possamos ter aí um momento bacana, legal, junto com o Senhor, porque eu creio assim firmemente que esses estudos que a gente faz de Romanos, muito mais interessado do que eu e você, é o Senhor em nos ensinar. Ele está mais do que interessado e comprometido nisso, de nos colocar no caminho que nós devemos andar. Eu creio nisso e é por isso que nós estamos aqui reunidos para buscar essa presença poderosa e maravilhosa que nós temos aí em Cristo Jesus. Então, eu convido você a fechar os olhos e orar junto comigo, clamando e pedindo, né, para que possamos realmente ter esse momento especial. Pai, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Nós nos encontramos debaixo da Tua presença, debaixo da Tua guarida, da Tua proteção, Pai. Se nós estamos aqui agora, Senhor, reunidos, porque um dia, Senhor, o Senhor teve misericórdia da gente e nos concedeu uma visitação poderosa e a gente pôde um dia perceber o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos desesperadamente de Ti, Senhor. Pai, que esse momento, Senhor, seja um momento especial, um momento de Tu nos visitares e Tu falares conosco. Não que sejamos, que não seja o homem falando com Deus, mas que seja Tu, Senhor, falando conosco. Quebra também todo o poder maldito das trevas, toda a operação de engano do mundo das trevas que intenta contra os retos caminhos do Senhor. E eu declaro a vitória de Cristo e a proteção do Senhor sobre nós aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, gente. Romanos, capítulo do número 6. A gente estava vendo aí no último encontro aquela pergunta, né? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante, seja superabundante na nossa vida? Então nós vimos que isso não faz sentido nenhum, porque aquele que está morto, aquele que já foi crucificado em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, ele está morto também para o pecado. Ou então ele não foi crucificado com Jesus, né? E se ele não é crucificado com Jesus, ele também não está ressurreto com Jesus. Mas aquele que está crucificado com Cristo Jesus, ele morreu para o pecado. Ele não vive mais a prática do pecado. O pecado, ele perdeu domínio sobre ele. Ele está assim, com essa opção de agora dizer, eu não quero mais a vida de pecados, eu quero uma vida com Cristo. Tá certo? E aí nós também discutimos algumas coisas, como é que nós podemos viver uma vida sem pecado, né? Nós vimos lá nos versículos 11 e 12, quando diz que o pecado, então, ele não vai mais ter domínio sobre vocês. Então, nós estamos falando exatamente disso, que nós não precisamos mais obedecer os desejos malignos do pecado, que o pecado ele gera. E aí, nós nos oferecemos para Deus. Por que nós deveríamos nos apresentar a Deus? Versículo 13, nós falamos sobre isso, né? Porque aqueles que estão em Cristo, eles vivem como que ressuscitados dentre os mortos. E nós morremos com Cristo, ou seja, nós já temos nós vivemos uma outra vibe, vamos assim dizer. Nosso dia a dia é outra história. Vemos, portanto, que a vida ela adquire uma nova perspectiva, há um novo colorido, há uma nova cosmovisão, vamos assim dizer. E agora nós nos dedicamos a Deus, nós temos prazer nas coisas de Deus. Assim é a vida daquele que serve a Deus, aquele que entregou sua vida para Jesus. Estamos nós, então, portanto, né, o crente, ele está a serviço da justiça e não da injustiça. Então, essa é uma pergunta, que precisamos fazer, a serviço de quem nós estamos. E aí nós vimos a promessa do versículo 14, né, que o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês agora estão debaixo da lei, debaixo da graça. E a lei debaixo da qual nós estamos não é mais a lei da letra, mas sim da lei de Cristo, como nós vimos em 1 Coríntios 9, verso 21. Então, a partir do versículo 15 agora, Paulo ele vai colocar uma outra pergunta, um outro questionamento que os judeus poderiam estar, os judeus judaizantes, que é aquela turminha legalista, vamos assim dizer. Vocês sabem que sempre dentro da igreja tem os legalistas, aqueles caras que, não, tu tem que seguir a lei, porque se tu não seguir a lei, tu tá fora. Tu não é dos nossos, tu não é crente. Tem sempre os caras que fazem isso, né? E aí, obviamente, aqui em Roma, na igreja de Roma também tinha, a Roma da época, não me refiro a Roma nos termos usados atualmente, né? Referente à igreja universal, vamos assim dizer.
Pois bem, então havia também judaizantes, havia legalistas na época aqui nessa igreja em Roma. Porque nós vamos então pecar porque nós não estamos mais debaixo da lei, ou seja, tipo assim, vamos pecar à vontade porque a lei não tem mais domínio sobre nós. Podemos ficar à vontade no pecado. Paulo havia dito que nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E essas coisas significam o que exatamente? Estar debaixo da lei significa que eu não tenho, eu preciso tentar de algum jeito cumprir essa lei, porque senão eu estou fora do padrão. Então o cara precisa se justificar, precisa achar um monte de recursos para ir fazer, para resolver. E é claro que ele nunca vai conseguir, porque ninguém consegue cumprir a lei. E vai cair, obviamente, na condenação da lei. Mas estar debaixo da graça, meus amados, significa que nós recebemos uma justificação pela fé. Ou seja, nós cremos, e isso é suficiente. Mas o crer aqui é um crer sincero, um crer de entregar-se a Jesus, um crer de realmente colocar a vida nas mãos daquele que tem todo o poder, um crer de entregar tudo que nós temos e somos para Ele, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Nossos desejos e nossas vontades transformadas manifestam realmente se nós entregamos a vida a Jesus ou não. Isso aqui é a prova cabal. Se o teu desejo e a tua vontade continuam sendo para as coisas do mundo, talvez você não tenha entregue a sua vida para Jesus. E talvez você precise agora, já, colocar a sua vida em ordem com Deus, porque o futuro nós não sabemos como será. Então você tem o tempo de agora para acertar, para consertar esse negócio, tá bom? Então, debaixo da graça, quando nós estamos debaixo da graça, nós temos um novo dono, um novo proprietário. Isso aí muda tudo, gente. Isso muda a nossa conduta, muda o nosso dia a dia, muda as coisas que nós fazemos, as coisas que nós falamos. A gente não fica mais falando bobagem, besteira, mentiras. Nós não vivemos mais numa prática de malandragem, prática de correr para os vícios, para os prazeres. Ou seja, muda tudo, gente. Quando você realmente entrega a vida a Jesus e vive na graça, tudo muda, tudo é transformado. Não porque você tipo assim, se força, eu não posso mais, eu não devo mais. Não, pelo contrário, vem aqui de dentro do coração o desejo de fazer as coisas certas, de agradar a Deus. Porque o cara compreendeu o grande amor de Deus, né? Então, alguém poderia ficar preocupado que ficarmos livres da lei poderia induzir crentes, a quem sabe, remover alguns limites morais, as barreiras contra o pecado, e assim poderia encorajar crentes a viver no pecado. Esse era talvez o argumento que Paulo quer combater aqui nesses versos de 15 em diante. Tá legal? Então, como é que nós podemos resolver isso? Como é que nós respondemos para isso? Paulo já responde de jeito nenhum. Vamos ler então o que está escrito na palavra, amados. E aí, versículo 15, E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração acraseado, a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. E aí no verso 20, ele vai dizer o seguinte: porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que lindas palavras, que maravilha, né? Alguns argumentos, então, para Paulo justificar as colocações dele. Nós somos escravos daquele para quem nós nos oferecemos para servir. Verso 16, como nós lemos aqui. Ele já tinha falado isso lá no verso 13 e 14, né, antes. E ele faz os seus leitores se lembrar de que eles são escravos daqueles para quem eles se entregaram. Se é para o pecado, mesmo que seja de maneira inconsciente, né, não interessa, se eu sou servo do pecado, ele é o meu dono. Se eles se entregam ao pecado, o resultado será morte. Se eles se tornam escravos da obediência para Deus, o resultado é a justiça. A entrega é encarada aqui como um processo de submissão constante no nosso dia a dia, da nossa vida, né? Aquilo que Deus pede de nós. Antes nós éramos escravos do pecado, mas pela graça de Deus nós estamos agora livres. Nós lemos isso nos versos 17 até 18. Portanto, os crentes eles devem se oferecer a Deus, a serviço de Deus, versículo 19 que nós lemos, né? Assim, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Com o mesmo abandono, né, com o qual os homens se dedicavam ao mal, eles deveriam agora se apresentar ao Senhor e apresentar os seus membros como escravos da justiça, da operação da justiça. O resultado daí seria a consagração ou, né, santificação. Consagração para quem? Para Deus. E a santidade, gente, é o produto dessa consagração a Deus. Quando a gente se consagra, a gente entra no caminho da santidade. E o que nós recebemos daquele a quem nós servimos está lá no versículo de 20 até 23, que nós acabamos de ler. O pecado, ele produziu o que em nós, em nossas vidas? Vergonha, morte, porque lá no versículo de número 20 e 21, né? O fim delas, lá no final do 21, o fim delas é a morte, o fim dessas coisas, né? E aqui nós estamos falando não da morte física, nós estamos falando da morte eterna, a morte espiritual. Isso é o que de pior pode acontecer na vida de uma pessoa, quando ela, de repente, desperta e se vê lá num lugar que não tem mais retorno, não tem mais volta para Deus. Isso vai ser triste. Então a morte eterna será realmente triste. Mas se nós andamos em Cristo, nós temos a opção de viver a santidade, a vida eterna. Isso está nos versículos 22 e 23. Né? Ou seja, estar livre do pecado significa ser escravo de Deus. E ser escravo de Deus é a melhor submissão que o ser humano pode optar. O fruto imediato desse negócio aí é consagração. Ou seja, o cara que realmente entregou a vida para Jesus, né, imediatamente ele quer se consagrar, ele quer viver para o Senhor. E o resultado, claro, será, né, viver a vida eterna com Ele, com o Senhor. E aí no versículo 23 tem aquele famoso versículo, porque o salário do pecado, né? Ou seja, que você prestou serviços ao pecado, você vai ganhar um salário, e esse salário será a morte. Paulo aqui muda ligeiramente as comparações, né? O pecado, ele paga o salário para aqueles que trabalham para ele. E o salário é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus, né, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, o dom gratuito da libertação do pecado oferecido por Deus, que é a transformação, né, de todo o nosso ser, que antes era pecaminoso, agora ele passa a ser, viver em santidade. E o resultado final disso será vida eterna com Deus. E vida eterna, amados, é a vida que todos nós desejamos, que nós precisamos, que nós queremos. Eu tenho convicção no meu coração de que se você perguntar para qualquer um que está aí, né, o que você deseja, vida eterna ou inferno? Pouquíssimos vão responder inferno, mas ainda eu acho que está aumentando o número dos que querem ir para o inferno, achando que vai ser glamour, vai ser, né, festa, vai ser farra. Tem gente que não está levando isso a sério, infelizmente. É o pecador que realmente entendeu assim o seu lugar em Cristo Jesus. Ele sabe que aquilo que ele recebeu de Jesus, ele não merece. É um favor totalmente merecido. Esse tipo de vida, gente,
essa qualidade de existência, nós só encontramos em uma pessoa, meus amados, em Cristo Jesus. E a última frase, o nosso Senhor, está lá no final do versículo de número 23, Jesus Cristo, o nosso Senhor, é a maneira de Paulo dizer o seguinte, que o Senhor, ele nos pertence como nós pertencemos a Ele. Ou seja, nós já fizemos Ele o nosso Senhor por um ato de entrega. E aí o seu senhorio se estende também ao nosso comportamento, ao nosso dia a dia. E nós podemos dizer assim, Ele é o nosso Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o teu Senhor. Né? Que realmente esse Senhor, Ele seja o Senhor da sua vida, hoje e sempre. Pequeno resumo daquilo que Paulo está falando aqui nesses versículos. Deus, Ele não somente nos justifica, né, livremente em Cristo Jesus, mas Ele também nos liberta do domínio do pecado, mediante a nossa união com Ele. Vocês estão entendendo isso, gente? Ele nos justifica em Cristo, mas Ele não só nos justifica, mas Ele também nos liberta do domínio desse pecado. Isso mediante a nossa união com Ele. E se nós estamos unidos em Cristo Jesus, amados, nós não conseguimos mais viver em pecado. Porque o pecado, nós passamos a ter nojo, asco, ódio do pecado. E tu não consegue, quando você entrega a vida realmente a Jesus, tu não consegue mais viver no pecado. Porque tu sabe muito bem que aquilo não é legal, aquilo corrompe, aquilo destrói, aquilo, né, traz um nojo, um asco dentro do teu coração, dentro do teu ser. Isso é a graça de Deus. E isso Ele faz em nós. Claro, aquilo que a lei não podia fazer, isso o Senhor Jesus Cristo faz em nós, em nossos corações. Então, amados, com essa palavra, eu quero assim encerrar esse momento e já aproveitando, né, você tem vivido para Deus, você tem vivido na obediência, na santidade, na consagração, ou tens apresentado os teus membros, o teu corpo, para práticas imorais, ilícitas e perversas, e práticas pecaminosas? Porque se esse for o caso, meu amado, você precisa mudar imediatamente. Não tem como viver desse jeito e posar de crente por aí. Isso não funciona, né? Ou você vive para o Senhor, vive na santidade, ou você vive no pecado. Não existe crente em cima do muro. O crente ou ele está em Cristo Jesus, escondido em Cristo Jesus, ou ele está fora. Todo aquele que está fora, que ele está em cima do muro, que está do outro lado, você sabe muito bem a quem pertence. É do diabo. Então não existe crente em cima do muro. Amados, coloque a sua vida em ordem com Deus. E se você é crente, meu amado, por favor, né, perscrute o seu coração, sonda o seu coração, vê se há em você, vê se há em nós, né? Essa oração é nossa. Vê se há em mim algum caminho mau, mas guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno. Vamos orar, Senhor, colocar isso nas mãos dele? Pai querido, nós queremos colocar nossa vida nas tuas mãos. Queremos entregar tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que tu nos tens dado, Pai. Porque na verdade, se nós temos alguma coisa, Pai, foi porque nós recebemos de ti. Muito obrigado por isso. E queremos colocar então, portanto, o que nós temos, o que nós somos nas tuas poderosas mãos, para que tu nos uses, nos transformes e que tu nos tornes cada vez mais parecidos com Jesus, Pai. Nós desejamos, nós precisamos disso. Abençoa esse momento, abençoa a nossa vida, abençoa cada um que está agora clamando, se prostrando diante de Ti e dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Vem, Senhor, por favor, vem e abençoa. Repreendo todo o mal e ordeno que Satanás e toda a hoste perversa do maligno seja agora removida de cada vida, de cada coração, de cada pessoa que está junto comigo fazendo esta oração. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Fiquem na poderosa paz dele, do Senhor Jesus. Amém?